Oi, oi, pessoal, boa noite. Voltamos, gente, voltamos com o nosso podcast, com novidades. Mês de junho aí veio, né, com o nosso episódio desse mês e a gente trouxe novidades. Vou explicar pra vocês um pouquinho da novidade, tá? Continua o podcast A Mágica, como vocês podem ver, né? Mas nós mudamos o nome desse quadro, gente. Esses próximos episódios nós vamos conversar mais com os profissionais. Vamos também trazer pais, né? Mas a gente quer ouvir os terapeutas. Então a gente colocou o nome do nosso novo quadro, Fala Terapeuta, né? E hoje nós temos duas presenças muito especiais aqui junto com a gente, tá? A Lu, uma profissional, tá? Capacitada na área para falar assim para vocês com excelência sobre o assunto. E também a Paula, mãe, também faz parte, né, da diretoria da MAGE, esposa, mãe do Caio, que também vive essa realidade do nosso tema de hoje. Então, assim, vai estar demais. E hoje, gente, nós vamos falar sobre comunicação alternativa, né? Assim, confesso pra vocês, fui estudar sobre o assunto, não tinha conhecimento, é incrível, sabe, assim, um assunto a ser abordado, que eu tenho certeza que vai ajudar várias famílias demais, assim, então, assim, muito legal. Você continua aí com a gente, nós vamos ter sorteios, nós vamos ter esse bate-papo super legal aí, incrível demais. E vamos lá, eu sou a Carla, né, como vocês já me conhecem, prazer estar falando com vocês novamente, viu? Essa é a Paula, mãe do Caio, amiga também, né? E a Lu, também conhecida como Miss Lu, é isso, né? Miss Lu, tia Lu. Tia Lu, tá? Nós vamos começar aqui fazendo a introdução um pouquinho pra vocês. E, ó, já a gente vai começar esse bate-papo, tá? Hoje é o nosso primeiro episódio do Fala Terapeuta, né? Um quadro onde nós vamos desbravar esse lado já mais do profissional, tá, gente? E aprender muito com eles. Ó, uma consulta aí quase que 0,800, tá? Uma avaliação. Gente, a nossa convidada de hoje, né, é a Lucinéia, mais conhecida como Tia Lu, como eu disse, né? Ou Miss Lu, pedagoga, pós-graduada em psicopedagogia clínica, né, institucional, e com especialização em intervenção de ABA para o autismo, né, e deficiência intelectual. Possui formação no modelo... Amiga, como que fala esse nome? Teacher. Ensino estruturado. Isso, ensino estruturado e aprofundado no sistema do POD avançado. Além de outras formas de comunicação aumentativa e alternativa, né? Que é o CAA, mais conhecido. Membro da Associação Brasileira de Comunicação Alternativa, né? Com experiência no atendimento e desenvolvimento de estratégias educacionais para pessoas com deficiência. Vocês viram que a gente tá chique de convidado e mãe, muito, tá? Vocês entende do assunto com propriedade, né? E, gente, também a Paula. A Paula também, né, nossa amiga, o Caio, né, ele faz o uso da comunicação alternativa. Vou dar a palavra para que ela se apresente pra gente já começar aí com as nossas perguntinhas. E lembrando que, gente, quem tiver pergunta, manda, tá, lá no YouTube, a gente vai estar ao vivo por lá, né, e aí as meninas também estão aqui já no ao vivo aqui, né, nos bastidores, pegando aqui as perguntinhas, pegando os nomes pro nosso sorteio, que é super interessante. Cadê o nosso sorteio? Só pra mim já mostrar, meninas, fazendo favor. É esse o de hoje? Esse hoje tem 3. Eita, que hoje tem 3, tá? Gente, ó, teremos esse kit aqui, a coisa mais fofinha. Olha que lindinho, dona de casa ama essas coisas, tá? Teremos também esse tapete. Gente, quem fez essa lindeza? A Rubiana, mamãe também, a típica, que faz esse trabalho lindo aqui, tá, gente? Ó, pra, né, fazendo a correria de que mãe atípica sabe que a gente precisa estar ali financeiramente, né, assistida. Gente, teremos também esse daqui, ó, topzera, tá? Colágeno também, mamãe atípica, né? Né? Verdade. A Lady Brito, tá, gente? Ela faz a venda desse colágeno maravilhoso e do Sucesso Fit também, que é uma emagrecedora aí, ó, topzera, natural. O negócio é top, tá? Então, depois nós vamos disponibilizar aí o contato das meninas para que vocês conheçam também o trabalho dela, né? E, ó, manda pras amigas para participar do sorteio, tá? Que vai estar muito bacana. Agora eu vou tirar aqui pra gente dar continuidade, para as meninas poderem se apresentar, tá? Que eu vou parar de falar e vou deixar elas agora. Paula, eu quero começar com você. Fala um pouco sobre você, sobre a mãe do Caio, sobre a Paula que trabalha fora, mãe e esposa, tá? Fica à vontade.
Eu sou a Paula, eu tenho 2 filhos. O Caio, que tem 9 anos, é autista. E sou mãe também da Tatiane, que tem 22 anos. O Caio, ele tem prejuízo da linguagem, né? E nós utilizamos o CA com ele desde os 5 anos de idade. Que legal, então, bem, Tem né? 4 anos já. 4 anos de uso, muito interessante. Eu não sabia que você tinha outro filho, não. Já é mãe de uma mulher, já, e super nova. Lu, vou deixar você se apresentar agora pra gente, falar um pouquinho sobre a Lu profissional, né? E como que você tá e quanto tempo nessa área já, né? Fica à vontade. Bom, eu sou a Lucinéia Vitorino, né? A Lu, tia Lu, como todos me conhecem, né? Então, sou pedagoga, psicopedagoga, né? Já estou na área trabalhando com a CA tem mais ou menos, acho que uns 5 anos, né? No Espaço Crescer. Também sou mãe atípica, né? Tenho um rapazinho de 14 anos, autista. E assim, enquanto profissional, né? Então, eu consigo ver os dois lados, tanto o profissional quanto o lado de mãe, também, né? Família, né? Sim. E também sou tia do Luiz Miguel, autista, né? Não falante, que hoje eu estou aqui falando sobre a CA para vocês, é por causa dele, né? Que tem uma mãe que foi atrás, né? Que eu admiro muito a força das mães atípicas, né? A coragem que ela tem, a determinação que elas têm de ir em busca do melhor para o seu filho. Verdade. Né? Então, o Luiz Miguel é não falante. E aí a mãe dele falou assim, tá, mas vou ficar esperando a fala até quando? Né? E se ele não falar? Mas meu filho precisa se comunicar. Então, ela foi atrás, em busca, e trouxe esse recurso maravilhoso para nós aqui para Ji-Paraná, né? Que é a Rose, a dona do Espaço Crescer. Né? E ela falou assim, por que não beneficiar outras crianças, outras pessoas que precisam da comunicação, né? Que tem essa dificuldade de se comunicar. E hoje estamos aí, né? O Espaço Crescer é referência em comunicação alternativa. Hoje estou aqui falando um pouco mais para vocês sobre essa ferramenta maravilhosa que precisa chegar em outras pessoas também que estejam precisando, né? Verdade. Muito legal. Assim, eu já tinha, né, ouvido bem distante, né? Até que a gente vai aprender, vai estudar sobre o assunto, né? Toda vez que a gente senta aqui, a gente já faz um estudo, pensa no que vai ser dito, conversa nos bastidores, para que esse conhecimento seja levado de maneira também clara, para que as pessoas entendam da melhor maneira possível, né? E também tenham esse primeiro passo de buscar, né, esse recurso que, gente, é fenomenal, tá? Eu fiquei impressionada. E vamos lá, gente. Eu vou pedir para você explicar pra gente o que é a comunicação alternativa. Então, a comunicação alternativa, né? CAA, que a gente fala, né? A comunicação aumentativa e alternativa. São métodos e ferramentas, né, que são utilizados para substituir ou aumentar a fala da pessoa que tem necessidades complexas de comunicação. Verdade. E ela não é utilizada só por crianças autistas. Às vezes as pessoas acham, né? Porque o nosso público maior lá são crianças autistas, né? Então, às vezes pensam que é só para os autistas. Não, gente. É para qualquer pessoa que tenha necessidade complexa de comunicação. Tá bom? Eu até eu mandei, né, uma dúvida que eu fiquei muito, até perguntei pra você, né, no bastidor, falei assim, pessoas com algum outro tipo de deficiência podem fazer o uso da comunicação alternativa? Sim. E vindo ali pensando, eu falei, aquelas pessoas que sofrem um AVC, sim, que tem a fala comprometida, também com certeza é um recurso maravilhoso, sim, gente, para ser usado. Porque muitas pessoas, a gente sabe que tem o AVC, ele tem vários, né, várias sequelas, vamos dizer, sim, né? E muitas pessoas ficam com a fala prejudicada. Sim. E eu me pensando, eu falei, cara, é um recurso tão maravilhoso e pouco se falado, né? E quando que foi que a comunicação alternativa entrou na vida do Caio, assim, que você teve aquele estalo, Paulo? Então, o Caio tinha uns 3 anos e meio, e a primeira fono dele sugeriu que utilizássemos, né? Na época, ela utilizava o PECS, né? Porque dentro da comunicação tem alguns sistemas, formatos, né? E na época, eu e meu esposo tivemos receio de que, ao introduzir a comunicação alternativa, pudesse prejudicar que ele viesse a falar. Né? Sim, porque nessa época o Caio ele tem autismo regressivo, então ele falava palavrinhas e ele teve regressão, e ele falava uma sílaba da palavra já nessa época, o que era difícil para a gente poder entender o que ele queria, né? E
E daí nós optamos por não iniciar com a comunicação alternativa. Mesmo com todos os estímulos, chegou aos 5 anos e o Caio falava somente palavras soltas. E geralmente substantivos concretos, que era mais fácil de ensiná-la. Através de livros, a gente mostrava uma imagem, né? Então, ele tinha muita dificuldade de falar palavras que eram necessárias, de pedir ajuda, né? Foi quando eu procurei o Espaço Crescer, já tive conhecimento que estava sendo trabalhada a comunicação alternativa. E a Rose tirou todas as minhas dúvidas quanto a iniciar ou não. E a certeza foi em iniciar. Né? Porque ela falou para mim, se ele tem prejuízo na comunicação, o indicado é iniciar. E hoje eu vejo que poderíamos ter iniciado antes, se não fosse esse medo, esse receio. De que, será que vai funcionar pro meu filho, né? E tem até uma perguntinha aqui, né? Como que ele pode, assim, ajudar a criança ou o adulto, né? Para início ali, para dar aquele pontapé na fala. Por quê? Uma coisa que eu até perguntei pra Paula, gente. O Caio faz uso só da comunicação alternativa? Ela falou que não, ele faz uso da fala hoje, né? Junto com a comunicação alternativa. Então, um conjunto que tá funcionando muito bem pra vida dele, né? Como que isso ajuda, além do que ajudou o Caio, as outras crianças, né? Como que isso funciona na né? E já respondendo, que com certeza vai ter uma pergunta se atrapalha a fala, né? Já respondendo, gente, não, a comunicação ela não atrapalha a fala, pelo contrário, ela ajuda, ela vai auxiliar esse processo, né? Aumentando o vocabulário do indivíduo, né? Da criança, do indivíduo que está usando a comunicação, que foi o que aconteceu com o Caio, né? Não atrapalhou e ampliamos esse vocabulário dele. Né? Então, assim, porque quando a gente fala, a fala ela é muito abstrata, né? Então, eu falo e sumiu ali o que eu falei. Você não consegue ver, pegar, né? Não tem. E com a comunicação, a gente, além de falar, eu tenho aqui o apoio visual. Verdade. E isso ajuda muito, né? Que nem hoje até conversando ali com a Paula. Hoje o Caio, ele precisa muito do quê? Do apoio visual, a antecipação do que vai acontecer, né, Paula? Para ele poder se manter calmo. Entendeu? Pessoal, deixa eu só mostrar pra vocês. Eu acho que Ó, esse aqui é a figuras, né? As figuras de imagens, pictogramas, né? Pictogramas que a Lu tá falando, tá, gente? Que é muito usado. Aí eu quero mostrar outra coisa pra vocês também, gente. O mini livro da comunicação, né? Mas isso aqui, além de mini, pode ter várias, né? Porque isso aí eu imprimi no A4 mesmo. Mas a gente consegue fazer ele menorzinho pra carregar na bolsa, tá bom? Olha que interessante, gente. Aqui embaixo, ó. Tem, né, as conversas, as perguntas, os sentimentos, né? Algo de errado que aconteceu ali, ou que eles querem se comunicar. Isso, pra comunicar se tem dor, alguma coisa assim. Opinião e o social do dia a dia, né? Aí aqui, ó, a gente abre, tem todas as figuras necessárias, que são as coisas básicas do nosso, né, dia a dia do cotidiano, mas ele pode ser adaptado para dentro da realidade da criança ou do adulto, aí a gente vai adaptando para ficar exclusivo para aquele usuário. Muito legal. E outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, gente, o uso da tecnologia, né, a favor do tablet. Você desbloqueia pra mim? Fazendo um favor. Quero mostrar pra vocês, eu tava passando o olho aqui por cima, ali tem várias abinhas, né, a Lu tava me mostrando com a Paula, aonde, ó, o ouvir, o não, o sim, né? A lista de palavras, de inscrição, data e hora, atividades, banheiro. Gente, é muito legal. E aqui a criança vai se comunicando, né? Isso. De acordo com aquela emoção do momento ou algo necessário para aquele momento. As meninas vão explicar um pouquinho mais, a Lu também, a Paula, como que funciona. A Paula até fez uns vídeos do Caio muito legal pra gente mostrar pra vocês, ele se comunicando e também usando a fala, tá? Então, assim, são recursos tecnológicos, manuais aqui, incríveis pra gente usar com as crianças, né? Lu, existe algum tipo de CA que é melhor que o outro? Tem alguma diferenciação entre eles ali que... e qual que é o melhor pro meu filho no momento? No caso, acho que tá se referindo a baixa ou a alta tecnologia, né? Ó, a baixa são as pranchas, os livros, né? Sim. A alta, o iPad ou o tablet, né? Onde a criança vai clicar e vai sair a voz. Olha, não existe, assim, o melhor.
O que eu falo assim, temos bons parceiros de comunicação. Sim. O que vai fazer toda a diferença são os parceiros de comunicação. Tanto que o Caio, quando iniciou, ele iniciou só com a baixa tecnologia, né, Paula? E ali ele já deu... Sim, e ele já começou a dar ótimos retornos. Sim. Porque ele teve uma família presente, os bons parceiros de comunicação ali que fez toda a diferença. Então, gente, não tem como te dizer, ó, vamos usar a baixa que é a melhor ou que a alta é a melhor. O que vai fazer a diferença são os parceiros de comunicação. Ó, eu queria que você explicasse também pra gente qual é a diferença da aumentativa para a alternativa. A alternativa é porque a criança ela não fala. Então, é alternativa. Substituiu ali a fala dele, né? Aumentativa é porque ela já fala algumas coisinhas, algumas palavrinhas, e nós vamos aumentar esse vocabulário. Ela não vai substituir a fala daquele indivíduo. Que é o caso do Caio ali, que ele usa os dois, né? E em alguns momentos ele precisa desse apoio visual para ele se organizar ali e organizar a frase dele. Entendeu? E o autista, falando do autismo, ele é muito visual. Sim. Então, assim, imagina o quanto é benéfico, né? Complementando aí a fala da Lu, sobre essa questão de organizar o pensamento para conseguir produzir uma frase. Uma frase. Né? No início, conforme eu falei, o Caio só falava palavras soltas. E nós fomos na prancha ali modelando. Eu quero, eu preciso do quê? Eu preciso de ajuda. E a partir disso, ele conseguiu também utilizar só a fala com essas frases mais simples do dia a dia, né? Então, às vezes, a prancha, mesmo tendo ali, não sendo um número tão grande de símbolos ali, mas já é muito útil para as necessidades básicas ali da criança, de falar que ele precisa de ajuda, que ele precisa ir ao banheiro, que ele está sentindo o sim ou não, que é bem interessante, né? Quando a gente ensina sim, você quer sim ou não. Quando eu queria que vocês mostrassem, eu acho que o uso de prancha, né, que vocês falarem, quais são os outros? A prancha? São as pranchas, né? Os livros, o iPad, também tem as pistas visuais, né? Rotina. Tem as pistas visuais do banheiro, né? Todo o processo lá do fazer o xixi, depois lavar as mãos, o processo também do banho, tem passo a passo também nas pistas visuais. Olha que legal, eu usava comunicação alternativa com o Benjamin, porque no início eu usei muito a questão da figura de mais pra rotina. E ajudou demais. E aí, já era uma comunicação alternativa. Gente do céu. Olha, até pra quem não é autista, tá, gente? Crianças típicas, façam isso. É muito benéfico para os seus filhos, tá? Até se a gente coloca ali algo de visível, uma meta que você quer trocar de telefone, você vai lá, imprime a imagem daquele telefone, coloca ali algo que você está visualizando todos os dias, você vai conseguir aquele objetivo de uma maneira diferente, né? Muito legal, gente. Aí eu até tinha marcado aqui, né, o uso das pranchas, da baixa tecnologia, o cartões com as imagens, que é o que a gente está falando sobre o uso para rotina, livros, né, e páginas adaptadas, né? Muito interessante mesmo, tá? E a alta tecnologia, que é o uso dos dispositivos, né, gente? Eletrônicos, com softwares, tem coisas assim que é de outro nível, tá? É coisa assim de muito legal e que a gente muito queria que fosse acessível para todos, né? Mas infelizmente... mas nesse momento pensando assim, gente, se tem a dificuldade da fala, né? De se comunicar, não fica pensando, não vou ter condições que eu não tenho um iPad, eu não tenho um tablet. Vamos para baixa tecnologia. Temos vários recursos da baixa tecnologia. Temos as pranchas, os livros que a gente vai aumentando também para criança e vamos personalizando de acordo com aquele usuário, né? Então, assim, não vai ficar sem se comunicar. Temos vários recursos, né? É bem interessante, quando nós começamos o uso do CA, foi no período mesmo da pandemia, que tinha fechado o centro de autismo, né? As escolas. E eu lembro de algo que marcou muito para mim, porque o Caio ainda era muito pequenininho e tinha muita dificuldade de comunicação, e ele estava tendo dificuldade de enfrentar, de estar nos ambientes novamente, de ir para o centro de autismo, de ir para a escola. E um dia ele estava em crise, só que ele não conseguia falar o que ele queria, mas ele olhou para a prancha que estava ali comigo, porque a prancha tem que andar com a gente, né? Sim, exatamente. E a gente ainda tinha a questão que a prancha geralmente tinha um cordão, e eu não podia usar o cordão, porque o Caio tem um hiperfoco nas cordinhas, né? Sim. Então eu tava ali com a prancha, e ele apontou para a prancha, casa, quer dizer, ali ele queria ir para casa, que aquele momento estava difícil para ele, né? Então,
ele conseguiu apontar no momento de crise. Mesmo conseguindo já falar palavras, ele não conseguiu, naquele momento de crise, falar. Mas ele conseguiu apontar. Aí ele teve o apoio visual da prancha de comunicação prancha. dele, né? E ele conseguiu Sim. dizer que ele queria ir para casa, ele queria ir pra embora. casa. Sim. Que né? legal. E como que funciona o CA dentro das escolas, né? Que também é casado também esse família, escola, Sim. professor, né? Sim. Profissional. E Sim. faz muito uso, o professor que pega esse uso para ele, né? Poder estar ali com a criança, com o aluno, ou não? Você vai, faz aquele incentivo, tem toda aquela... Como que funciona? A escola, assim, estamos a Indo, trabalho né? de formiguinha, né? Estamos indo, né? Tô com algumas crianças que estão no ambiente escolar, tenho recebido vídeos dos pais, né? Que manda, bem bacana. E assim, a escola é um lugar riquíssimo para se usar a comunicação, Nossa, né? E a dificuldade não é nem com as outras crianças, que eles acham o máximo, Eles né? acham muito E legal. aí o usuário da comunicação também fica feliz, porque, opa, tem outro ali da minha idade, né? Falando comigo aqui no meu sistema, né? Então, às vezes, a dificuldade ali é um pouco, assim, na equipe escolar e entender que aquilo ali faz parte da pessoa, né? Que a comunicação faz parte dele. Eu costumo dizer que isso aqui é a boca da minha criança. Sim, Né? Então, assim, às vezes, vamos supor que chega uma pessoa que usa uma cadeira de rodas, você não pede para ele deixar a cadeira dele lá fora para entrar, verdade. né? Se usa Faz uma bengala parte, né, que é de cego, estar você não ali. pede para ele deixar a bengala lá Sim. fora, né? Então, por que você vai pedir para uma pessoa que usa um comunicador, um sistema de comunicação, deixar? Verdade. Se é a boca dele, se ele precisa disso daqui, né? Então, assim, essa é a minha grande dificuldade, das pessoas entender que isso aqui faz parte do usuário. E hoje as Né? escolas com as suas limitações, né? Com o uso da tecnologia celular, né? Mas eu acho que ali tudo se conversando Sim. faz dar certo, Sim, eu né? vou, aí eu explico, mostro, falo, olha, que nem aqui no iPad a gente coloca o acesso guiado, a criança ela não consegue sair da comunicação, é só a comunicação, a gente não deixa nem a internet, é o primeiro passo que a gente já orienta a família. Não pode ter o YouTube, não pode ter joguinhos, nada disso, é só a comunicação. Aí a gente faz esse mesmo processo na escola, explica, gente, é só a comunicação, nada mais aqui, né? Então, a gente já vai ocultando, se tem jogo, se tem YouTube, a gente oculta. No iPad colocamos o acesso guiado, para ele ter acesso só à comunicação. Usa na escola, Paula? Usa. Até eu estive na escola esses dias, a gente viu o que era mais necessário incluir dentro do sistema dele. Tirei foto de coleguinhas, Que né, legal. para colocar. Porque através das fotos, das imagens, ali também ele grava o nome das pessoas. Sim. Porque toda vez que ele olha a foto, ele aperta ali, ele escuta o nome, por exemplo, hoje, ele sabe o nome de todos os terapeutas dele, ele consegue gravar os nomes através da utilização, da repetição mesmo, Sim. né? E tem ajudado muito, porque para ele é muito importante para ele ser antecipado, né? Sim. Sobre o que vai acontecer, como que vai ser aquele dia, né? E ele sabe muito bem, assim, hoje eu vou para tal lugar, não adianta Sim. me levar para outro lugar, porque não vai dar certo, eu vou falar que não é esse. E aí, nesse momento, assim, esses dias a gente teve uma experiência, assim, e ele falou, não, hoje é crescer, hoje não é essa clínica, sabe? Na correria de pai e mãe que tem um momento ali que você... Dá hoje aquele- é tal dia... Daquela bugada, E né? foi muito legal isso, pra gente entender que não é só importante para ele se comunicar, mas é utilizado também como uma rotina para ele, né? Sim. Sempre eu tô mostrando para ele, tô falando, ó, hoje a gente vai em tal lugar. Mas é uma dúvida agora que me surgiu. No futuro, tem essa possibilidade de ser retirado para ficar somente a fala? Sim. Tem esse, vamos dizer, esse desmame, né? Como a gente Sim, fala. eu tenho criança mesmo que já não utiliza mais a CA. Começou e Começou agora já tá porque, na assim, fala. falava palavrinha solto, às vezes você falava assim pra ela, ai, qual o seu nome? Ela me repetia, qual o seu nome? Aí foi todo um trabalho, a gente começou com a comunicação, foi hoje ela não utiliza mais, né? Já consegue contar, dar relatos, tudinho, então não precisa mais Não a tem comunicação. mais, né? Não tem. E tem idade mínima para começar, assim, ou não? Não, você percebeu ali um atraso, você já pode começar com a comunicação alternativa. Entendeu? Atraso, já fono e junto comunicação Isso, com a alternativa, CA. né? Exatamente. Legal, porque eu acho que você trabalha em realmente no que a Paula falou, é parceria. A fono foi, Exatamente, já indicou, aham. né? E tem um profissional capacitado para fazer isso, né? Uhum. Gente, outra
coisa que eu queria falar, assim, ô Paulo, e como que foi pra você pra ingressar como família, mãe do Caio, CAA e a Lu como profissional pra vocês agora, profissional e família, como que foi? Olha, a Lu, a Rose, né, que Sim. também Sim, inicialmente verdade. deram todo o suporte, fizeram as pranchas, fizeram essa parte, prancha para banheiro, a prancha do banho. Até hoje eu uso, né? Porque existem coisas que para eles ainda é difícil expressar, Sim. principalmente responder perguntas, né? Sim. O Caio está aprendendo perguntas simples, a gente faz bastante treino, mas até hoje eu utilizo. E depois, quando tivemos o tablet, a instalação do sistema, toda a organização do sistema para o perfil do Caio também, Aí né? trocamos o sistema legal. agora, né? E agora a gente está nessa transição que tem 2, né? Então ele vai lá em um, vai em outro. Se ele for em um e ele não encontrar a palavra que ele quer, ele já vai para o outro sistema, explora todas as subpastas, né? Que legal. Então eu acho que isso mostra que nossas crianças têm capacidade Sim. de cognição, Sim. né? Não é porque uma criança não consegue se comunicar através da fala que ela não tem um cognitivo que pode avançar, né? Então, eu vejo assim, que tanto a Rose como a Lu sempre acreditaram, né, no potencial. Que legal, gente. E isso me incentivou muito. E como que funcionou essa troca de sistema? Por que essa troca de sistema, no exemplo, usando o Caio como exemplo? O Caio, o tablet dele é um tablet, não é um iPad. Então, Aham. cada... Ah, tá. Mais pela adaptação de aparelho, vamos Isso. dizer. Aí, Porque a Lu vai assim, explicar ele melhor. usava o Let Me Talk. Esse Let Me Talk, ele começou a ficar sem manutenção. Então, ele começou a travar muito, né? Sumir algumas figurinhas. Isso, exatamente. Aí, agora, tem um outro, o Asterix, que é pro iPad, pro tablet também, né? O Samsung, qualquer tablet. Aí eu falei, Paula, vamos colocar esse, Sim. né? Estou conhecendo esse agora, então vamos colocar, que vai ser mais rápido. Aí tem o teclado, porque a gente também foca muito na alfabetização das crianças, legal, gente. né? E falei assim, aí ele é mais rápido. E tem o teclado, vai ser muito bom pro Caio. Aí fica os dois, porque assim, eu não posso tirar o outro sistema dele. Né? Qualquer criança que chega para mim que ela já usa uma comunicação, a gente vai implementando outra metodologia, mas a gente continua com o dele ali. Eu não posso te retirar. Tanto que o Caio, ele usa os dois, Ele usa né? os dois. Ele tá em um, ele não tá encontrando, ele vai lá no outro. É mais por uma questão de adaptação de sistema, essas coisas. Não porque tem assim, atinge um certo nível, já faz essa troca. Não tem nada a ver com Não, é isso, só porque né? assim, o Let Me Talk tá. mesmo começou a travar muito, né? Isso. Então ele não tá, eu nem tô instalando mais ele, já vou direto no Asterix ou no TD Snap se for um iPad. Entendeu? Só por essa questão, não que a gente fique trocando não. Ah, tá. Até visualmente, né? o Ele é Asterix melhor, né? É melhor, que ele, nas Legal. figurinhas tem um fundo com cores diferentes. Ele trabalha bastante parte, né, visual, Sim. bem, né, legal. Sobre a alfabetização achei também bem interessante, mas a gente vai abordar ela. Agora, você como profissional para com a família, como que funciona, assim? Como que é essa fase de adaptação também? Ah, eu pego bastante no pé. Né, Paula? Sim. E sempre eu friso para os pais e falo assim, gente, a comunicação ela é em todos os lugares, em todos os ambientes. A comunicação não acontece só aqui no espaço crescer. E foi feito pesquisas, né, que se a criança ela utilizar aquela comunicação ali durante uma semana, 2 vezes por semana, 50 minutos, ela vai levar 84 anos para me dar resposta na comunicação. Nossa. É muito tempo. Né? Então, não acontece só na clínica, é em todos os lugares. Né? Então, eu já deixo isso bem claro para a família. E é aquilo que eu falei no início, o que faz toda a diferença na comunicação são os parceiros de comunicação. Ele tem que ter em casa, na escola, no parque, na igreja, onde ele estiver, ele tem que estar com o sistema dele. E quem estiver junto ali com ele tem que utilizar para a gente ter um bom resultado. Então, realmente é uma parceria profissional e família Sim, num todo, né, num gente? todo. Porque todos dentro do lar têm uma comunicação aberta com aquela Sim. criança, com aquele adulto. Então, todo mundo tem que entender sobre o sistema, né? E como funciona para ter o diálogo ali, né? Muito legal isso. E aí, quando vai pra clínica, ele leva o tablet dele, né? A prancha dele, que é tudo aquilo que eu falei, né? A gente vai personalizando de acordo ali pro usuário. Então, pra onde que ele vai, ele leva a comunicação dele. Verdade. Gente, eu quero falar com vocês agora sobre um assunto. A gente vai dar essa pausa aqui rapidinho, que é um assunto importante, né? A Paula tá aqui do meu lado, as meninas também. Nós queremos falar sobre
A Magi, gente, também pra mostrar as camisas novas. Camiseta nova. As camisas novas da Magi. Pessoal, a Magi, como a gente já vem falando, né? É uma associação que nós tomamos à frente agora. Estamos em busca de clínicas parceiras, amigos que queiram abraçar a causa, né? Para estarmos trabalhando juntos em um único propósito, gente, ajudar as crianças da nossa cidade autistas e também com os outros tipos de deficiência, né? E hoje nós estamos no final, assim, da nossa papelada para tudo começar a fluir, assim, lindamente como o nosso coração, né? Tem desejo, nós temos orado muito a isso. E nós estamos com as fichas de filiação, tá? Papais, mamães, pessoas que têm aí, conhecimento com famílias atípicas. Essa ficha de filiação, nós vamos estar pegando alguns dados para que no futuro nós possamos estar tendo esse bate-papo com essas mães ou com esses pais, enfim, com essas famílias, mostrando os nossos projetos, né? Tudo aquilo que a nossa visão quer alcançar aí dos nossos projetos para benefício para todas as famílias, né, da cidade. Pessoal, essa ficha se encontra lá na Malve comigo, tá? Com Carla, comigo lá na loja. Mas a pasta fica lá, se eu não tiver, caso eu estiver levando o Benjamin para alguma terapia, as meninas podem entregar para vocês. Também está disponível na clínica da Carla Moscoso, que fica aqui no 1º Distrito, Movimento e Afeto. E lá na Malve do 2º, que é comigo, tá? E T5 T6. Mas, gente, a gente não tá conseguindo levar, a gente não consegue levar. Porque, além disso, eu trabalho, todo mundo trabalha, todo mundo na sua correria de criança. Então, assim, quem puder, gente, pega a sua, pega da sua amiga, pega da sua pessoa que você vai ver lá na clínica que tá mais perto de você, tá? Eu tô não posso falar o nome, eu ia falar aqui, eu tô num lugar todas as quartas-feiras. Porque a gente não pode falar que ele não ajuda nós, não. Só que é parceiro nosso. A Lu também, eu acho que a gente pode deixar, né, lá no Crescer, sim, se as meninas autorizarem. Tá, então pra você que faz terapias lá, já corre lá. Na Alana também, eu vou conversar com ela também, pra gente deixar lá com ela. Então, assim, vai ter ficha de filiação por todo lugar. Carla, no futuro vocês vão cobrar por isso? Gente, a gente vai ter uma taxa simbólica, tá? Porque a gente sabe que o negócio falou de financeiro. Pra quem é pai atípico, o babado é alto. Falando bem sério, assim, por quê? Eu falo pelo meu sonho, eu acho que é o sonho da Paula, de todos nós como associação. A gente quer ter um neurologista parceiro para ajudar a fechar esses laudos dessas crianças que hoje a gente vê perecendo, infelizmente, pela falta que nós não temos no nosso município, sendo sincera, tá? Quando a gente precisa, a gente tem que se deslocar para Porto Velho ou pagar R$900 numa consulta, gente, é R$900, tá certo? Estudou, fez tudo que devia e tal, pagou faculdade, mas é um valor muito alto para algumas famílias que não têm a possibilidade de pagar. A gente está fechando parceria com clínicas parceiras para poder ter desconto nos futuros, porque as terapias também não são em conta, gente. Então, assim, tudo isso no futuro vai ter um benefício. Falar assim, tá indo dinheiro pra Paula, tá indo dinheiro pra mim, pra Gabi, pra Yarla, enfim, pra Francisca, pra Carla. Não tá, não, nós estamos tirando. Por enquanto a gente Por enquanto, né? Mas a gente sabe que, assim, não é reclamando, mas sendo realista. Porque Deus tem um propósito maior nisso tudo, tá bom? A gente crê muito nisso e a gente ainda quer alcançar aí grandes famílias, abençoar a vida de outras pessoas. E você também, se quer ser um parceiro nosso, um patrocinador desse projeto também, daqui do podcast, fala com a gente. Daqui a pouco a gente vai divulgar. Já tá na tela o número, tá? O nosso número de WhatsApp, que a associação já tem o WhatsApp. Tá? Agora nós temos um número. A gente já tem cadastros por aí, então tá tudo indo bem, glória a Deus, tá? Então, amém. Assim, orem por nós, orem por esse projeto que é lindo, que Deus tem colocado no nosso coração para trabalhar e pelas famílias. Que tudo vai dar certo e por nós, gente. A gente precisa de muita oração, porque, assim, é muita parte emocional e muita coisa envolvida, mas nós estamos indo bem, tá? Procura a gente pra qualquer coisa aí. E lembrando, ficha de filiação comigo lá na Malva da T6, Espaço Crescer, Carla Moscoso aqui no centro. Vamos conversar com a Alana pra deixar na Neuroestimular também. Tem com a Gabi. Tem comigo se eu tiver em alguma terapia. Caiarla lá no CRAS do Roda Moinho, lá no JK.
Vai ter com a Paula também, Eu vou carregar tá? também Vai umas carregar fichas. também. Então, você viu a gente por aí reconheceu esses rostinhos aqui? Fala com nós. Tá bom, gente? E qualquer coisa a gente tá no WhatsApp, é 69993258882, tá bom? Precisando também de alguma ajuda, gente, o que a gente tá podendo fazer, a gente tá fazendo pra algumas famílias, tá bom? Doação, alguma coisa assim, estiver passando dificuldade, fala com a gente também que a gente vai fazer o que tiver ao nosso alcance, tá bom? Amém! Vamos continuar. Eu falei demais. Gente, e agora eu queria... Caju, dá pra gente mostrar o vídeo do Caio? Os dois, né, Paula? Pode mostrar os dois. Pode mostrar os dois. A gente quer mostrar pra vocês a Paula se comunicando com o Caio, tá? E ele também usando a Paula, que eu achei muito legal, tá? A hora que der, o Caio vai soltar. Tem um Não terapeuta, precisa, né? olha lá, Dia ó, das gente. Mães. Cadê? Já tá aparecendo aí? Já, né? Pra galera ou não? Pessoal, tá vendo já? Olha, onde que nós vamos? E hora de É hora de data e hora. hoje. Agora. Olha, onde que nós vamos? Onde? Você vai me mostrar onde? Ó, Onde? onde? Mostra pra mamãe. Onde que a gente vai? Aqui? Lista de palavras. Lugares. Espaço crescer. Ah, entendi. Nós vamos no Espaço Crescer. Hoje é segunda, nós vamos no Espaço Crescer. Olha lá. E agora? Quem que a gente vai ver lá? Olha aqui, Caio. Quem que a gente vai ver? Olha. Pessoas. Mostra pra mamãe. Quem que você vai ver lá? Tia Ariane. Tia Lu. Que legal. Você vai ver todas elas lá hoje. Que legal. Toca aqui. Tá feliz? Feliz, né? Gente, que legal, né? E ele, tipo assim, muito interessante, porque ali ele já conseguiu ter uma visão do dia dele, ele já sabe que na segunda ele tem as pessoas específicas que ele vai fazer o contato, né? Muito legal. Paula, o que você tem pra falar pra gente sobre isso? Eu achei demais. É emocionante a gente ver a evolução, né? Ai, Tanto tão bom, usando a gente. comunicação, quanto também conseguindo falar, né? É muito emocionante pra gente. Apesar do meu filho ainda ter prejuízo da comunicação, ele não tem uma comunicação plena de fazer um diálogo, né? Mas estamos avançando. Né? Exatamente. Estamos avançando. Ele consegue dizer que ele sente uma dor. Ele consegue... É interessante que toda vez que a gente colocava uma palavra nova no tablet, que ele não tinha ali na memória rápido para falar, ele falava que ele precisava do tablet, saía procurando o tablet. E ele não consegue pronunciar certinho o tablet, né? E aí a gente via que a partir do momento que ele conseguia memorizar aquela palavra, né? Ele já não tinha tanta necessidade de buscar o tablet, mas a gente sempre está usando para ensinar palavras novas, para trabalhar a rotina dele, para ensinar a formação de frases, né? E tem ajudado muito. E diminuiu muitos comportamentos interferentes, né, Paula? Sim, muito mesmo. Até sobre isso, ó, tá tendo uma interação bem bacana aqui no chat do YouTube. A Jaqueline Soté, gratidão, Lu, que tem muito nos ajudado na CAA, pedagógico e até mesmo no entendimento de comportamentos, que é um desafio para a nossa família, né? Aí tem aqui a Rosimeire, Miss Lu, excelente profissional. Paula, mamãe super dedicada. Sim. Aí aqui a Serli Targa. A comunicação foi libertadora lá em casa. Deu voz ao meu pequeno, né? A Vilma. Lu, me ajudou muito com o desfraude do Matheus. Ela me deu uma prancha para usar o banheiro. Através dessa prancha, o desfraude foi um sucesso. Sou muito grata, né? Rose Ribeiro, maravilhosa, parabéns. Adorando te ouvir, aprendendo muito com você. Esse é o nosso objetivo, né? De levar informação para as famílias, né? De compartilhar o conhecimento.
e trazer esperança também, né? Verdade, Porque isso gente. traz esperança. Ó, uma outra coisa que eu ia falar. Tirando o exemplo lá de casa. Benjamin não tinha fala nenhuma. Ele era autista não verbal mesmo. Eu não tinha conhecimento do CA. Você sabe que o menino não conseguia expressar onde tá doendo? Ele não conseguia, sabe? Assim, ele mostrava um lugar, mas você via que não era aquilo ali que ele queria transmitir pra gente, né? E aí, fono, só fono, porque eu não tinha conhecimento, mas hoje eu vejo que se talvez tivesse sido associado, o desenvolvimento que ele teve agora, que pra gente foi um boom, talvez poderia hoje tivéssemos atingido níveis até maiores, porque hoje ele não tem uma fala igual a Paula falou. Assim que você fala, nossa, entendi tudo que ele falou. Ele chega aqui, vai te contar uma história, ele vai falar igual a gente vê muitas crianças típicas que já chegam contando história, falando até pelos cotovelinhos. Mas assim, ele não consegue, mas hoje o desenvolvimento dele foi grande. Hoje ele já consegue formar frases, ele tá conversador, mas ele ainda tem aquela dificuldade, que você ainda tem coisa que tem que estar ali. Só quem convive mais consegue entender melhor, né? Mas talvez pensando por esse lado, a comunicação alternativa, igual a gente estava falando, ela não é só para quem não fala, ela é algo associado também para quem tem essa dificuldade igual ele hoje. Ele se encontra ainda com essa dificuldade. Se a gente tivesse entrado, né? Então, assim, é algo que a gente se deve estudar. A gente falou sobre dispraxia da fala, né? Quantas pessoas têm esse problema? Quantas crianças têm, gente, sem serem crianças autistas, tá? Dispraxia da fala é mais... a gente se convive com isso muito mais do que se imagina, né? Então, assim, sem ser autistas, tá? Sem ter qualquer outro tipo de síndrome. Então, assim, são recursos maravilhosos que hoje a gente tá tendo a oportunidade de conhecer, né? Igual você falou, o Espaço Crescer foi, né, o pioneiro, vamos dizer, né, aqui na cidade. A gente vê quantas famílias, a Jaque mesmo, né, a Jaque alcançou recursos com a filha dela, maravilhosos. Eu fico vendo o desenvolvimento da filha dela, é algo que, assim, você fala, é o cuidado de Deus e das pessoas, dos profissionais capacitados, a gente vê quando isso. iniciamos com a Rebeca, ela só mexia o olhinho, Sim, né? Aí adaptamos materiais ali para ela, para colocar aqui, para ela poder olhar, né? E a gente seguia o olhar dela para onde ela estava mostrando, o que ela queria nos dizer, né? Porque às vezes a gente fala assim, principalmente a família, mas eu entendo o que ele quer, eu sei o que ele quer. Não, gente, a gente não sabe. Tanto que às vezes quando a gente está ali na comunicação, fala, eu acho que você está querendo sair, será que é isso mesmo? Né? Então aí vamos dando modelo, porque eu nunca sei o que o outro está pensando. Sim, é aquela questão, né? Você não sabe o que se passa no meu coração. Ninguém consegue mediar a dor de ninguém, né? Então, a minha preocupação com ele, assim, era quando ele ficava doente, quando ele teve que operar, e eu ficava, meu Deus, as pessoas segurando ele, assim, lá no hospital, com qualquer forma, assim, de sabe, assim... E se você tivesse a comunicação, você poderia ter antecipado. O caso do dentista, não lembro se com o Caio também a gente fez, né? O meu sobrinho mesmo, fizemos a prancha pra ele do dentista. Olha, com a foto da dentista. Falou assim, você vai lá e tal, vai acontecer isso, passo a passo, né? Ainda falei pra Rose, assim, ele vai entender. E aí fizemos, esse menino saiu bravo, né, gritando, tudinho. Aí eu fui com ele e falei assim, olha, tia Lu te entendeu. Aí ele voltou respirando, acho que ele pensou assim, agora ela vai me deixar, né? Eu falei, tia Lu entendeu, mas é preciso você ir lá pra cuidar, porque você está com dor, né? Sim. E aí ele ali limpando as lágrimas, mas ele entendeu. E quando chegou ao dentista, não teve crise, não teve nada, ele entendeu, ele já foi, sentou na cadeira, deitou. Sim. Né? Então, ele já foi antecipado para onde que ele iria. Porque, gente, como assim? Você pega uma criança e coloca no carro e não avisa para onde que ela vai. De repente, ela chega lá, ela tem que sentar numa cadeira, ela tem que abrir a boca. Não tem previsibilidade de nada. Né? E assim, foi incrível isso com ele, né? Que a gente fez passo a passo ali com ele na prancha do que iria acontecer com ele. E não deu trabalho nenhum quando chegou no dentista. Que legal, gente. Foi muito lindo. Sim. A sua filha tá aqui, ó. O CA mudou a vida do Caio e a nossa rotina. A irmãzona parece que é, né, parceira dele, né? Muito. Nossa, gente. Pera lá, deixa eu ver. Ah, meu Deus, a Paula vai chorar agora.
muito orgulho de toda a dedicação que minha mãe tem com o desenvolvimento do Caio. Te amo e te admiro sempre. Que linda! Parabéns pelas palavras, viu? Olha, toda, né, aqui a mãe terapeuta já merece... teve que se segurar aqui pra não chorar vendo os gente, depoimentos das famílias, né, gente? Porque é verdade. muito lindo mesmo. E ela, como é que foi, Paula, com a descoberta do autismo do Caio, assim, quando você, né, você fez o diagnóstico? Foi um pouco difícil para a Foi. família toda, mas ela sempre contribuiu muito, né? Como ela é bem mais velha que o Caio, quando a gente teve o diagnóstico, ela tinha uns 16 anos. Então, Já estava jovem, né? assim. ela já conseguiu compreender bem, sempre viu que ele tinha uma necessidade especial, uma necessidade de mais atenção, então ela nunca se sentiu assim, ai, a minha mãe gosta mesmo de mim. Não, porque eu sempre falo, né, o amor é o mesmo, né, o que muda é a atenção, a dedicação da gente que tem que ser diferente. Aqui algumas perguntinhas a gente já acabou respondendo, porque a gente conversa, viu? Entendeu? Aí, a funcional aumentativa também a gente já falou. Na escola, Lu, eu queria que eu falei pra você sobre a alfabetização. Como que ele é usado? Você explica um pouquinho pra Explico, sim, gente? que nem assim, nós focamos muito ali na alfabetização, porque a alfabetização, ela é o ápice da comunicação. Se eu estou alfabetizada, eu vou lá no teclado e vou conseguir dizer o que eu quero, porque assim, gente, um sistema não é o suficiente para eu colocar tudo ali que eu preciso para me comunicar, Sim. né? Então, assim, se eu sei ler, se eu sei digitar, não digo nem escrever, que para a maioria das nossas crianças pegar um lápis é bem complicado. Sim. Então, ele pode vir no teclado dele aqui e digitar o que ele quiser. Então, a gente foca muito nisso. Eu já tenho criança ali que está alfabetizada, né? Tem uma mesmo que ela nem usa aqui os pictogramas. Ela vai direto no teclado e já fala ali o que ela legal, quer. gente. Esses dias andou até fazendo bullying com um colega. Então, já pensou, se não fosse alfabetizada, que momento que ela ia ter essa Sim. oportunidade, né? Porque eu ia imaginar ali no sistema, né? Pra ela, né? Uhum. Então, ela vai lá no teclado dela e ela diz o que ela quer. Pelo teclado, pelo próprio sistema, você consegue iniciar a formação de sílabas, Sim. né? Pra começar a leitura e Sim. tudo mais, Sim, né? sim. Que legal, gente. Tanto que aqui, deixa eu mostrar para vocês. Temos aqui também, essa aqui é uma prancha hospitalar, que foi desenvolvido um projeto na época do Covid, né? Que tinha muita gente entubada, não teria como se comunicar. E aí foi desenvolvida essa prancha hospitalar. Tem os pictogramas e no verso ela tem o alfabeto. Pera lá. Pegou, gente? Acho que dá pra ver, né? Essa aqui. Cadê? Aqui, pera lá, que a gente quer mostrar tudo pra vocês, tá? Que é muito legal isso aqui, gente. Olha lá. Aí, ó. Pode falar, Lu, pode ir explicando, fazendo Isso, favor. aí ali temos os pictogramas que podemos fazer pelo método de varredura, onde o parceiro vai perguntando ali e a pessoa pode responder. Combina um sinal antes, a pessoa só consegue piscar ou fazer só assim com a mão, né? Quando chega ali onde está o pictograma que ela quer, ela levanta ou pisca o olho, dependendo do sinal que vocês combinaram, né? E aqui atrás... O alfabeto que é a mesma coisa, nós vamos fazendo a varredura letra por letra, para ir formando a palavra. Numerações, Também. né? Ai, gente, olha aqui, tem a questão da dor, né? Sim. Moderada, dor leve, sem dor. Porque, se não. assim, é uma comunicação mais rápida, né? Efetiva. Então, você consegue se comunicar muito rápido ali. E o Sim. outro entender o que você está sentindo. Sim. Gente, profissionais da saúde. Isso aqui, ó. Importantíssimo, gente. Muito importante. Gente do céu, vamos visar essas coisas, né? Eu Sim. falo que assim, você vai fazer atendimento, principalmente pediatras, atendimento a crianças não verbais. Olha aqui, que legal, né? Um método Sim. incrível. A dentista do Caio, ela tem a prancha Tem, no né? consultório. Legal, gente. Então, quando o Caio chega, ela já antecipa tudo com a prancha específica dela, que tem ali Isso, detalhes que a gente não tem no tablet, né? Sobre tudo que vai acontecer ali. E isso facilita muito.
muito mesmo. Essa dentista é daqui da cidade? É, a doutora Thaís. A Thaís. Ah, tá. Aí, viu? Já fica a dica, tá? Olha. Mãezinha. Ela abraçou a comunicação ali, Sim. gente. Então, Atendimento criança, todas as idades ela atende. Vamos supor, né? Não eu tem acredito que sim. criança, eu acredito que sim. Adolescentes. Olha que legal, gente. Porque a gente tem filho autista. É complicado, tá? Pra poder. Não, e ela é uma ir. querida, gente. A Sim. gente foi lá, mostrou pra ela a prancha, e ela segue direitinho, usa com as crianças. Tem outras mães também que chegam lá e falam, eu já fui na dentista e ela usou a prancha, né? Legal. Muito bom. E quais são os ganhos e os desafios, né, para uso dentro de sala de aula? Os ganhos, né? E depois você fala pra gente um dos desafios, né? Bom, os ganhos é a questão da socialização. Como eu te falei, a comunicação, acontece e ela é uma comunicação rápida, né? E você consegue entender ali o que o outro quer, o que o outro está sentindo, o que ele quer dizer, né? De forma clara, né? E, assim, o desafio é aquilo que eu falei lá no início, né? A pessoa entender que isso aqui faz parte do usuário, que não tem como eu tirar isso aqui dele, gente. É a boca da criança. É a boca do usuário de comunicação. Não tem como eu tirar. Eu guardar, colocar numa gaveta, num arquivo, não tem como. Tem que ficar com a pessoa. Verdade. Esse é o meu grande desafio, né? O outro entender isso. Vamos lá, pra gente já estamos finalizando, tá, gente? Hoje a gente trouxe, assim, um assunto muito legal. Eu queria ter mais tempo pra poder ficar conversando, porque, assim, é muito Eu falei bacana. que você iria se apaixonar, né? Sim, eu fiquei muito, assim, de verdade, entusiasmada, tá? Por onde começar, Lu? O que a gente vai fazer? Agora, vamos lá. Eu assisti o podcast, amei conhecer sobre, né, o CAA. Por onde eu vou começar, né? Tem alguma dica? Profissionais, a gente tem você aqui na cidade, tem outras pessoas também que hoje já trabalham também, né? Mas vocês aí que foram pioneiros no assunto, né? Então, assim, por onde que a gente começa? Quero trabalhar com CAA pro meu filho. Olha, vamos começar. Então, vamos, né, atrás de um profissional. Né, vamos fazer uma avaliação. Né? No caso, lá a gente usa a matriz de comunicação para fazer uma avaliação desse indivíduo. E lá nós vamos colocar a alta, a baixa, mostrar os pictogramas, se é grande, se é pequeno. Sim. E vamos fazer essa avaliação e adaptando esse... Para dentro da realidade, isso, né? Para dentro da realidade. Você tem, assim, alguma mensagem que você quer deixar para as famílias que fazem uso do CAA, que são seus pacientes, e até mesmo para todas as pessoas que estão nos assistindo hoje, assim? Gente, a mensagem que eu deixo é assim, não desiste. Não desiste da comunicação do seu filho. Não desiste da CA. Porque ela vai acontecer. Essa comunicação vai acontecer. E pense sempre assim, que ela é a longo prazo. Sim. Tá bom? Então, assim, não desiste. Na verdade, você, Paulo, pra gente se encerrar, assim, o que você fala pra essas mamães aí, você que vive, né, na pele, toda essa luta que foi pra começar a dar os primeiros passos, assim? Não é fácil. Dizer que é fácil, não é. Dizer que eu uso 24 horas também é impossível. Mas, assim, como mãe, eu até compartilhava isso com a Lu, com outras mães. Eu falava, gente, eu escolho alguns momentos do dia e utilizo. Porque a gente já sai com a criança, você sai com uma mochila cheia de coisas, é lanche, é a roupa extra, é o tablet. e, assim, deu muito certo pra gente... assim, utilizar em momentos mais tranquilos, porque a nossa vida é muito corrida, né? E, a partir daí, também incentivar que outros profissionais que trabalham com a criança também utilizem, né? Porque, assim, é o que ela falou, o tempo que ela tem lá na clínica é pouco. Mas se a gente somar o tempo de escola... A escola, o professor também vai conseguir usar o tempo todo? Não, mas no momento que ele está ali com a criança, ele pode se familiarizar ou com o sistema, com algumas telas específicas, né? Com a prancha. Se a criança tiver um assistente terapêutico, esse assistente terapêutico também utilizar. Então, todos podem utilizar. Né? A partir do momento que a gente tem uma orientação do profissional, isso é muito bacana, né? A gente ter orientação do profissional de como fazer, a gente assistir as sessões, no início eu assistia todas as sessões para entender como que eu vou fazer,
tinham palavras que eu achava muito Né? difícil De início ensinar. falamos assim, Paula, começa à noite, na hora que for deitar, né? Fazer relatos Sim. sobre o dia dele, né? Usando a comunicação. E foi o que facilitou, que Sim. ajudou muito, né, Paula? Eu sempre gostei bastante também de usar nos momentos de refeição. Eu estava separando os vídeos, eu até separei um dos vídeos lá de refeição, porque ele podia falar, olha, agora eu quero comer isso, né? Muitas vezes é importante para a criança ela conseguir falar o que ela quer naquele momento. O que foi muito difícil foi, por exemplo, quando a criança começa a se comunicar, é um desafio tão grande para chegar nisso que a gente, no início eu falava, parece que a gente quer fazer tudo o que ela pede. Aí a Lu falava assim, não, você vai ter que ensinar também. Exatamente. Dizer não, né? Dizer agora não, depois. Então, assim, porque é um esforço tão grande para a gente chegar naquele momento do pedido, mas nisso também a gente vai trabalhar a questão de frustração da criança, que ele tem que entender, né? Que tem um momento apropriado. E o que eu deixo é isso, não desista, né? O Caio, ele tem tido ganhos ao longo do tempo. Os ganhos vêm lentamente, mas podemos mensurar esses ganhos. Eu fico muito feliz quando eu vejo a matriz e a gente vê que a matriz do Caio mesmo, a penúltima, ela tinha muitos quadradinhos em branco. Aí, quando a criança atinge aquele objetivo, o quadradinho acho que fica laranja, né? Uhum. E a gente viu quase a matriz quase toda ali. Eu acredito que deve vir uma matriz com sim, mais, já né? estamos preparando já a próxima avaliação dele já. Então, é muito bom a gente conseguir olhar, ver o resultado na prática, mas ver também na avaliação do Sim. profissional. Então, para todos os profissionais, né, não é só o do CA, eu acho que é algo que a família fica muito feliz de ver o resultado da terapia na prática, porque a nossa vida não é fácil, são muitas horas, né, aguardando na clínica, levando para terapia, e quando a gente vê esse resultado, a gente olha para trás e pensa, todo o esforço valeu a pena. Verdade. Eu falo que é assim, né? É igual, eu venho de lá do outro lado, aí pego o Benjamin, tem dias que eu volto lá pro outro lado de novo, eu vou e volto 4 vezes. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu falei, não, mas deixa eu fechar minha boca que o menino tá falando, glória a Deus. Deixa eu parar, ficar quieta, não vou nem pensar. Aí, assim, eu volto e penso, uma criança, esses dias eu tava vendo uns videozinhos dele. Pegava na nossa mão e só resmungava. Ele não falava nada. O Benjamin chorava. Ele chorava muito. Então, assim, ver que hoje ele fala papai e mamãe. E ele teve, né? Ele teve a fala, ele teve o início da fala, mas teve a poda neural. E ele, quando ele teve a poda neural, ele perdeu todas aquelas palavrinhas soltas que ele começou a falar com 1 ano e 2 meses. Então, assim, foi aquela, né, avalanche. Mas, enfim, hoje realmente a gente vê os ganhos, né? Ele faz só a fono, ele faz a terapia ocupacional, agora faz o D4Time. Mas, assim, a gente vê os ganhos somente com a fono. Imagina associado a um programa tão cheio e abençoado. Porque eu falo assim, gente, esses recursos aqui, quem estudou, tem que ser assim, as mesmas do Senhor sigam por toda a vida dele ali. Porque ajuda muito. A gente vê no nosso cotidiano, na rotina da família, o quanto ajuda, tá? Sim. Gente, encerramos, né? Olha, Caju, hoje a gente encerrou no horário. Não. Ai, gente, encerrou não. Retiro o que eu disse. Gente, ó, pera lá. Tá o nome de todo mundo aqui, tá? Ó. Vamos sortear primeiro o colágeno, vou dar pra Paula tirar. Depois o tapete, tá? Que a nossa amiga fez. Quem quiser, gente, adquirir. Vamos abençoar a vida dela, tá bom? Assim como a vida também dessa mãezinha que nos abençoou também, tá? Ó, fala com a gente que a gente vai mandar o contato dessa mulherada, tudo pra vocês, tá? E quem foi desse daqui? Letícia, amiga da Alcione. Ah, tá aí. Que Deus abençoe a Letícia, tá? Amiga da Alcione também. É mãe atípica, né? Amiga dela também. A Alcione é mãe atípica, tá? E também nos presenteou com esse brinde pra sortear pra vocês, tá bom, meus amores? Paula, tira aqui o primeiro. Primeiro é o colágeno. Vamos ver quem vai ficar toda firminha. Né? Marcilene Freitas. Ô, gente, Marcilene essa Freitas. minha tia tá com uma sorte. Ela ganhou, no último do Dia das Mães, o manicure e pedicure com o Caju. Lá da mulher do Caju. É, com a mulher do Caju. O Caju faz gente de ninguém não, viu?
Explique-se direito. Eu já vendi o marido dos outros, agora tá colocando caixa de manicure e pedicure. A esposa dele, viu? Ô tia, eu vou levar pra você, viu, linda? Você vai ficar toda firminha. Vou colocar aqui. Vamos lá, o tapete. Gente, o tapete eu também queria, tá? Eu sou uma dona de casa que enche minha casa de tapete. Olha aqui que gracinha, tá? Fala com a gente. E ela que faz o suplá também? Gente, ela faz o suplá com os símbolozinhos do autismo. Fica a coisa mais linda. Qualquer um que você querer, ela também faz. É lindo o trabalho dela, tá? Então, assim, gratidão, viu? Vamos ver quem é a sortuda. Vai, Lu. Por nos presentear, pra gente poder presentear nossas mãezinhas também, tá? Vamos lá, tira aí. Vamos ver. Graciele Santana. A Graci! Amiga, obrigada, viu, por estar conosco sempre, por toda a parceria, tá? Ó, já vai ficar lindo. Ou você coloca na sua clínica, ou você coloca na sua casa, vai ficar lindo. É, Graci. Ó. Confundindo a Graça. Ó, toma, amiga. Tá um papelzinho bem aí, fazendo favor. E esse aqui, gente, esse aqui, Aí, se tá você lindo, não hein? beber água agora, minha amiga, com a garrafa desse tamanho e rosa, linda, maravilhosa, ó, abandona vocês, tá? Que água faz o colágeno juntar também. Vai, Paula, tira aí mais esse, fazendo um favor. Vamos ver. Tanana. Poliana Galvão. Eu acho que é A Poli. Verdade. É da doutora. Eu levo. Não, que trabalha no Espaço Crescer. Isso, a Poli eu levo pra É ela, a tá? psicóloga Não, eu lá do achei que Espaço era por causa do Crescer. sobrenome da doutora. Eu que sei qual que Galvão. você tá falando, Aham. Galvão, né? É, tá, verdade. Eu achei que era irmã dela. Poli, ó, essa garrafa, viu, pra você usar então muito aí na clínica, tá? Deus abençoe, viu? Ó, deixa eu colocar aqui. A Lu leva pra mim. A Lu leva? Leva Você sim, leva? levo, aham. Tá, aqui, amiga, tá aqui em cima. Pessoal, o nosso próximo podcast agora, mês que vem, tá? Vamos continuar com o quadro Fala Terapeuta, tá? A gente vai ter um outro tema, um outro profissional aqui. Quero deixar também meu agradecimento à Lu, que se disponibilizou para estar aqui. A Paula também, tá? A Lu atende lá no Espaço Crescer com a comunicação alternativa. Então, para você que queira tirar alguma dúvida, fazer alguma avaliação, já manda uma mensagem para as meninas do Espaço Crescer e pede para falar com a Lu, né, para marcar essa avaliação para E um vocês. recadinho. Estamos organizando a página do Espaço Crescer, Que o Drive, legal. então vamos disponibilizar para vocês algumas pranchas, tá bom? Olha que Ai, maravilha. Algumas pranchas de musiquinha, Que outras de legal. palavras essenciais, tá bom? Então quem tiver Nossa. interesse depois pode ir lá no link tudinho para baixar essas pranchas, tá Aí bom? a gente disponibiliza também no da Magi, tá? A gente pode postar, se vocês Pode, autorizarem. sim. E no grupo do Afeto também, que é o nosso grupo de mães atípicas da cidade, tá, Isso, meninas? perfeito. Estamos organizando, tá, gente? E, gente, eu usei muito... É o mimo da Lu. Ah, Lu, o seu mimo, Ai, um que presentinho chique. nosso. Em forma de agradecimento, Gente, a gente muito espera que obrigada. você goste. Se quiser abrir, fica à vontade pra você ver, tá bom? E olha, dia 9 já de julho, 9 de julho, teremos o nosso próximo podcast. O tema é segredo ainda. Depois a gente vai contar pra vocês. O tema é Fala Terapeuta. O quadro é do Fala Terapeuta. Não, o quadro é, amiga, mas o tema nós tema. vamos trazer um agora também que vai ser muito interessante, viu? Ó, adivinharam, né, que a tia Lu ama doce. Ah, já acertamos já. Acertou, já. Gente, quando a gente... Vou falar a verdade pra vocês imprimam. Quem não tiver como Ai, imprimir... gente, que coisa mais linda. Gostou? Nossa, amei. Que bom, a gente fica feliz. Lindíssimo. Sobre o uso das pranchas, né, gente? Pra você que não tiver como imprimir, a gente vai dar um... Fala com a gente, quem tem impressora, um vai emprestando pro outro, porque é muito legal fazer o uso, tá? Eu fiz muito no início com o Benjamin sobre questões de emoções e sentimentos. Foi muito legal, que ele tava, assim, com um comportamento, assim, me desafiando. Mas a gente também sabe que tem a questão também do autismo e toda a parte cognitiva, né? Que também, né, faz tudo isso na cabecinha deles. Então, usei muito com eles, tá? Muito, e deu muito certo. E é muito legal, tá bom? Ah, tá. Amiga,
amiga, então fala sobre o Espaço Crescer, quais são os atendimentos, o que vocês abordam lá e tudo mais. Fala um pouquinho de lá. Ah, tá bom. Então, lá no Espaço Crescer, né, somos uma equipe multidisciplinar. Temos várias terapias, temos TO, né? A TO, nutricionista, a Poli, né, a psicóloga, fono, também estamos com fono lá. Atividade física, né? E somos, assim, referências na comunicação alternativa, né? Estamos aí à disposição. Qual que é o endereço? Você fala pro pessoal? Agora estamos com a unidade 2, com uma sala de TO maravilhosa. legal. Acho que Eu vi vocês os já andaram vídeos. acompanhando um pouquinho, né? Os terapeutas se divertindo um pouquinho lá na sala da TO. A unidade 2 está na Aracaju, esquina da T18, e a unidade 1 na Sena Madureira. Você na Madureira desse lado, gente? Não, do lado de lá, tudo no segundo É bem distrito. pertinho uma unidade da Isso, outra, bem né? pertinho. É uma quadra Legal. de distância. Então, para vocês que querem ter conhecimento sobre o Espaço Crescer, conhecer também o espaço, que é primordial, gente, leve as crianças para ter conhecimento também quando vocês forem avaliar o local onde você vai colocar o seu filho para poder realizar suas terapias, tá? Então, assim, lugar seguro. Sim. Então, olhem, visem isso também. Às vezes não é só valor, gente, é segurança e saber que seus filhos estão na mão dos profissionais certos, né, para poder fazer Exatamente. o que precisa ser feito, tá? Gente, Caju estava de aniversário ontem, né? Parabéns pra você, nessa data Parabéns, querida! Nosso amigo e parceiro também. Que Deus abençoe sua vida e multiplique todos os seus dias aqui na Terra, né? Até enquanto o Senhor permitir, com prosperidade e saúde, que é o que a gente mais precisa, né? Gente, que Deus abençoe vocês, que a noite de vocês seja esplendorosa. Espero vocês nos próximos, tá? Ficha de filiação da Margem, não esquece, tá com a gente, chama aí que a gente vai distribuir, tá? E você também pode ir até nós, por gentileza, tá? Vai ser de suma importância. Obrigada, Paula, que Deus abençoe sua vida, né? Por ter vindo aqui, disponibilizado seu tempo também, né? A gente agradece muito o exemplo, tá, gente? Foi também muito bom aí, estar aqui com vocês. de mãe, mulher. Essa mulher é uma calmaria. Enquanto isso é tudo acelerado. Ela é. Nossa, ela é. A Mage precisa. A mais tem que ter, tipo, 4 mais, né, elétrico Balancear um pouco, tem né? que estar Sim. balanceado, viu? Então, assim, obrigada. Obrigada a cada um de vocês que nos acompanha sempre, viu? Deus abençoe. Meninas, vocês querem me dar tchau? Tchau. Obrigada por tudo. Ô, Lu, eu já te Sim. agradeci. Vou agradecer de novo, viu? Deus abençoe sua vida. Amém. Gente, fica com Deus, tá? Foi um prazer ter vocês aqui, viu? Com a gente. Tchau, tchau. Tchau. Ai, gente. Essa Yarla é fogo. Ela já ficou soberba, nem chamou.